Well, thank you for coming. It's very nice to see you all again. And more people than we expected in a Monday, sunny Monday. Finally, we see the shape of the sun, no? Very good. So, as you have seen in our email today, we have a special talk. This talk was given by Juscelma Coelho. Let me read it here because I didn't figure out everything. She has degree in education. She's secretary of the council, Spiritist Council of Belo Horizonte. She's president of the Fonte Viva Publishing House, Spiritist Publishing House, for 25 years, and she's president for two Spiritist groups in Brazil, in Belo Horizonte City: Spiritist Society Maria Nunes and Spiritist Society of João de Angelis. This talk today, the topic is dealing with our tears. What we can expect about today, it's how we deal with your feelings. I know you are expert in how to do it, but sometimes it's good to listen a little bit. Can we go ahead? Okay. So, Kali, you're gonna do our initial prayer. Okay. Let's calm down. Dear Jesus, we're very thankful to have the presence and the present of our dear friend Joselma tonight here in Ireland in our group. We're very thankful to everyone who came here tonight in order to learn from what she has to teach us. And we ask for your blessings, for your light, to enlighten our friend and sister who will speak to us, and to help for all of those who are in need. So we Boa noite. Boa noite. É uma alegria imensa estar pela primeira vez aqui na Irlanda e junto com vocês. Well, good evening. It is a great pleasure to be here with you for the first time here in Dublin. Nós vamos entender que o Espiritismo não tira as nossas dores, não nos livra das nossas dores. But we're going to see that Spiritism doesn't take away our pain. O Espiritismo nos esclarece e nos posiciona para nós podermos enfrentar nossos momentos difíceis. And Spiritism gives us a tool to understand and position ourselves in order to overcome our hardships. E por isso eu entendo que a doutrina espírita é uma bênção para todos nós. That's why I understand that Spiritism is a blessing to all of us. Porque nós começamos a entender a nós mesmos e as dificuldades que surgem em nosso caminho. Because we then begin to understand the hardships that we encounter and how we can overcome them. Jesus, num de seus momentos de amor, que eu acho que eram todos os momentos, né, de manifestações do seu amor, ele nos convida a ir até ele. So Jesus, in one of his many moments of love manifested itself, he invited us to go towards him, to come to him. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sofridos, amargurados, que eu vos aliviarei. He said, I'm going to read this one. Come to me, all you who are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Fazendo só um parênteses, eu estou muito feliz que há 3 anos atrás, nós duas nos encontramos em Hamburgo, numa conversa sobre a transição planetária. E hoje eu estou aqui, a reencontrei, e ela me traduzindo. Eu estou muito feliz. Well,
I'm just going to say a little something. We met each other 3 years ago in Hamburg, in Germany. And at the time, Selma was giving a speech on planetary transition, and I was in the audience at the time, 3 years ago. And now I am interpreting for her. I'm interpreting for her, and she said she's very happy about this encounter. Então, vamos voltando a Jesus, né? Tô falando isso para ver se ela fica mais tranquila. Agora, ou ela fica ou não fica. So she just said it's just so I can loosen up. It's working fine. But now we'll go back to Jesus to the original. Pois é. Olha, quando eu falei em transição planetária, eu falei que nós acertássemos o passo com as pessoas enquanto estávamos caminhando. Ainda bem que eu acertei com ela, porque daí a 3 anos eu a encontro. Olha só. Hã? So she's talking about planetary transition. So she said that's why it's important that we get along with each other, because imagine if we hadn't back then and then now we meet again, it would have been embarrassing. Mas quando Jesus convida a todos nós, porque sofridos, amargurados, cansados, todos nós de alguma forma passamos por essas fases. So when Jesus invites us, when we have no hope, because we all go through these phases in life, A gente tem a sensação que é para a gente ir para o colo de Jesus e ele vai nos aliviar. we have the feeling that we're supposed to just sit on the lap of Jesus and, everything, and he'll take it from there. Mas ele, em seguida ao convite, ele nos propõe: tomai sobre vós, ou seja, ele nos propõe a agir. When Jesus said that, he basically was invited us to act. E ele fala que a gente aprenda com ele, que é manso e que é humilde. So he basically wants us to learn with him, those who are meek and who are humble. Então nós vamos entender que o convite para irmos até ele não é para ficarmos na dependência dele, é para agirmos em nosso próprio favor. So we'll understand that this invitation to go towards him, to come to him, doesn't mean that we will be dependent on Jesus. It means that we will act in order to improve or to overcome our hardships. Então, baseada nesse convite de Jesus e nos princípios da doutrina espírita, nós vamos entender um pouquinho, estudar um pouquinho a origem das nossas lágrimas, como tratá-las. So based on Jesus' invitation and the principles of Spiritism, we'll understand how we can overcome or how we can deal with our tears. A doutrina espírita nos ensina que nós temos uma vida sequenciada em várias oportunidades reencarnatórias. So basically, when we understand Spiritism, we understand that our lives are a sequence of opportunities in the different incarnations. E por que eu estou aqui? Porque eu vim para consertar os desequilíbrios do passado e para progredir. So why am I here? I've come to basically fix the wrongdoings, mistakes that I've made in the past, and to improve myself. Quando eu falei eu, na verdade, cada um de nós. Nós reencarnamos para consertar os equívocos do passado e para progredir. So when I talk about me, I'm actually referring to all of us. And so when we come here, we're supposed to basically fix any mistakes that we made in the past and to progress. A maioria das lágrimas que derramamos, elas são originadas ou são causadas por ações de outras pessoas em relação a nós. So the tears that we cry now, they are a result of interactions of other people in the past.
E exatamente porque se nós reencarnamos para consertar os equívocos, aqueles pontos que nós precisamos melhorar, eles são provocados em nós agora para que a gente trabalhe e melhore. So the people who make us cry, they're basically here to remind us of our wrongdoings, of the mistakes that we've made in the past, for us to improve them. Por exemplo, se no passado eu falhei em relação à humildade, nesta encarnação eu posso conviver com alguém que me provoque a minha intimidade para eu trabalhar a humildade, porque a vontade às vezes é reagir e eu tenho que trabalhar a humildade. So for instance, if in the past I failed to be humble, if I was a proud person, and nowadays I meet someone who provokes, who makes me become, for instance, sad or angry, who hurts my pride, that happens because I need to work on that right now. E às vezes, como eu não posso reagir com a pessoa, eu choro. Às vezes de raiva. Né? And sometimes, since I can't react in the way that I would like to, I become angry and I cry. E a doutrina espírita, que se baseia no Evangelho de Jesus, nos traz várias orientações de como administrar essa nossa caminhada. So Spiritism, which is based on the Gospel of Jesus, it gives us a lot of guidelines to help us to deal with these problems. Uma vez eu ouvi um comentário que na época eu não entendi muito. Eu tinha uma companheira, ela chorava por qualquer coisa. E eu já estava impaciente com tanto choro. Once I heard a comment from a friend of mine who was actually in this video, and she cried a lot, and I just couldn't stand all that crying all the time. E alguém com quem eu reclamei do choro disse assim: deixe-a chorar, a lágrima lava o perispírito. And I complained about all that crying with a different person, and that person said, well, let her cry, because that crying, those tears will cleanse her perispirit. Como eu não conheço a base assim do estudo de vocês, alguém aqui tem dúvida do que seria perispírito? Since don't know basically what you're studying at the moment, is it clear for everyone what perispirit is? Vamos ajudar a quem ainda não conhece. Nós somos compostos de 3 partes. O espírito, que é a chama, a luz de origem divina. O perispírito, um corpo sutil que envolve o espírito e que dá ao espírito a possibilidade da comunicação, da movimentação. Okay, so we're basically comprised of 3 parts. So we have the spirit, which is a divine spiritual flame, and we have the perispirit, which involves the spirit and gives us a tool for us to communicate, to act. E a terceira parte é o corpo físico, que é essa parte que todos nós utilizamos, né? E com a qual nós nos comunicamos, crescemos e choramos também. And the third part is the physical body, which we all use here on this planet in order to communicate, to act and to cry as well. E o perispírito é como que a memória, ele registra as ações boas e negativas do espírito e deixa as marcas dessas ações em sua própria estrutura. And the perispirit is basically like the memory of the spirit. So it carries all the marks left by the spirit throughout time. Então, quando aquela pessoa disse a lágrima lava o perispírito, ele estava dizendo que na medida que a pessoa
chora pela emoção, chora até por constatar que errou, essa lágrima, de uma certa forma, vai ajudando o perispírito a limpar também essas marcas que a gente traz do passado. So when that person mentioned that the tears would cleanse the perispirit, the person actually meant that the act of crying would basically cleanse those marks that are left by our actions and by the perispirit throughout time. Quais seriam as possibilidades das lágrimas para todos nós? As emoções vazias. A gente chora por qualquer coisa. Hã? What would be the possibilities of those marks for us in time? So, for instance, we have empty emotions. For instance, when we cry all the time. Ou a gente chora por uma alegria efusiva, um excesso de alegria. A gente chora. Or sometimes we cry because of an extreme sense of feeling of happiness. Existe a lágrima por dor ou por desespero. There are also tears of pain or despair. A lágrima em busca da justiça e da paz. Well, there are also tears when we are in search of justice and peace. E a lágrima por insatisfação, que é por inveja, é por arrependimento, por desengano, por tristeza, por rebeldia. Eu choro porque eu estou insatisfeito. Or there are also tears that come from a feeling of dissatisfaction, from envy. We cry because we rebel against our circumstances. E tem a lágrima por um problema físico, saúde. And there are also tears, we also cry because we have an ailment, physical ailment. Há uns meses atrás, eu estava com um problema no canal lacrimal. Ainda estou. A few months ago, I had a problem with a tear duct. E, às vezes, eu conversando com as pessoas, eu digo que eu não faço palestra, eu converso. E eu conversando com as pessoas, às vezes a lágrima descia e eu discretamente tentava limpar a lágrima. Mas, aos poucos, eu comecei a ver pessoas no auditório chorando junto comigo. Eu caio de lá, eu falei, meu Jesus, tem que dar um jeito nisso. So I tend to say that in time I noticed that sometimes the tears would basically roll down my face and I tried to wipe them and then I would look into the audience and I would see people crying with me as well. Então, eu precisei cuidar de fazer uma cirurgia para ver se as lágrimas fossem interrompidas, né? E aí a médica me disse que eu tinha mas tinha que ser especial, né? Tinha uma doença tão rara que virou estudo científico. Mas, olha, demoraram a descobrir. E a lágrima descendo. A pálpebra é mais pesada. Então, por ser mais pesada, ela bate devagarinho. E a lágrima desce no ritmo dela. Aí desce, a pálpebra custou a bater, a lágrima fica ali sem ter quem espalhe e cai. E eu choro. Então eu falei com a médica, me ajuda. Eu não posso falar para as pessoas com tanta lágrima descendo no meu rosto. Agora eu quero ver você falar tudo isso. Basically, it took the doctors quite a while for them to actually discover what it was, and my case turned basically into a scientific research. And so apparently I found out that the eyelid was a little bit too heavy and that would basically influence on the tears falling down. And she had to get a surgery for that as well. Então, eu tenho lutado com essa lágrima, mas que é uma lágrima mais na origem física. Pode até ser que eu esteja acertando equívocos do passado. Mas é uma lágrima mais ocasional e promovido por algo físico.
So basically, I've been battling these tears, but of course, they're just physical tears and not emotional tears. And but maybe, who knows? Maybe I'm fixing a mistake from the past, even just with these physical tears. Mas nós vamos refletir aqui agora que todas essas lágrimas que nós estamos falando, elas simplesmente manifestam algo em relação ao nosso espírito, em relação a nós. So, but basically, all these tears that we are talking about, all these different types of tears that we were talking about, they're all basically a representation of something that's going on inside of us. Às vezes, as lágrimas são as únicas amigas companheiras que temos em alguns momentos de nossa dor. Sometimes tears are the only friends, the only companions that we have in moments of pain. E quando estamos falando em lágrima aqui, na verdade nós estamos falando uma outra forma de nos trabalharmos enquanto espíritos. So basically, when we're talking about these tears, we're talking about different ways of basically working on our spirits. Nós falamos aqui naquela lágrima que vem do desespero, que vem da aflição. So we were talking about tears that come out of despair, out of affliction. Se nós estamos vivendo uma aflição com revolta, essa lágrima, ela na verdade não nos ajuda muito. So if we cry these kinds of tears out of affliction or situation that we can't change, these tears are not very, very productive. Essa necessidade que temos diante de um momento de dor, de nós chorarmos, ela precisa ser trabalhada pela nossa compreensão da vida. So this need that we have to cry in these kind of situations, they need to be worked basically by our understanding, increasing our understanding of life, of our circumstances. Quando nós choramos por desespero, é sinal que nossa fé está fragilizada. When we cry out of despair, it probably means that our faith is not as strong as it should be. E está faltando para nós a força do conhecimento. And we probably lack the power of knowledge. Porque quando Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis amargurados, ele nos deu a oportunidade de conhecê-lo e de praticar o seu exemplo. When Jesus said, come to me, all you who are afflicted, all you who are weary, he was basically inviting us to get to know him better. Então, vamos todos nós que estamos enfrentando problemas, trabalhar em nós o nível desse problema que estamos enfrentando. So all of us who are going through problems, we should basically try to deal with these problems that we are going through. Será que eu chorar por revolta, eu vou ter o meu problema resolvido? É a pergunta. So if I cry, if I rebel about these problems that I'm going through, will I actually be doing something to solve these problems? E se eu estiver com o pensamento tumultuado pela revolta, eu vou perceber as possíveis soluções do problema? So if my thoughts are confused, if my thoughts are in tumult, will I actually be able to think clearly and come up with a solution for my problems? Alguém vai me perguntar, então eu não tenho direito de chorar? So someone might ask me, so don't I have the right to cry? A gente não só tem direito, como às vezes temos necessidade. Mas que essa lágrima não seja de revolta, porque a lágrima de revolta não resolve. We not only have the right to do so, we also have the need to cry. But we do have to make sure that these tears are in tears of rebelliousness. Eu, durante algum tempo, nos últimos
20 anos da encarnação do Chico, eu tive oportunidade de ir com mais frequência até ele. Chico Xavier. In the last 20 years of Chico Xavier's life, Chico Xavier's incarnation, I had the opportunity to meet him a few times. E numa das vezes chegou uma senhora e essa senhora chorava desesperadamente, porque a filha tinha sofrido um acidente e tinha desencarnado. So in one of those visits, I met a woman who would cry desperately because her daughter was involved in an accident and ended up losing her life, ended up dying. E eu assustei muito porque quando ela chegou quase carregada, gritando, chorando, o Chico a acolheu nos braços, a abraçou e chorou junto com ela. And I was very startled by this woman crying, and Chico Xavier just took her in his arms and cried with her. E eu fiquei pensando, será que essa senhora é parente dele? É amiga íntima dele para ele estar chorando tanto? And I thought to myself, is this woman maybe a relative of his, or maybe an acquaintance of his, a good friend of his, for him to be crying that much? E ele, com aquela percepção tão profunda dele, ele, abraçado nela, ele olhou para mim assim, deu uma paradinha no choro e disse assim: eu choro, Joselma, porque diante de uma mãe que chora pela dor da perda de um filho, a única coisa que eu posso fazer é chorar junto com ela. And Chico Xavier, in all his insight, he stopped to cry for a second and look at Joselma and said, well, in the face of a mother who's crying because she lost a child, what else can I do but cry with her? E naquele momento ele me mostrou a prática da solidariedade. And in that moment, he showed me what it is to practice solidarity. Eu estava tão pequenina na situação que eu estava querendo saber a relação dele com ela. Mas ele estava indo muito à frente. Ele estava vivendo a solidariedade. And in that situation, I felt so small, but he was way beyond that, beyond what I was seeing. Por que ele disse isso? Porque no momento da dor, no momento da lágrima sincera de alguém, não há palavra, não há frase raciocinada que acalme, que abrande o momento de cada um. Because in a moment of pain, a moment of tears, there is no logical word to offer comfort to someone who's in pain. Portanto, a lágrima que vem de uma dor sincera, ela nos abre até a intuição. Ela nos leva a um outro ponto da nossa caminhada evolutiva. The tear that comes from from a sincere pain actually takes us to a different level in our spiritual evolution. Eu repito que todos nós que sofremos estamos passando por uma experiência para consertar algo do passado. E precisamos dessa experiência. So I'll repeat, all of us were going through hardships, through difficult experiences. We're going through these experiences to fix wrongdoings from the past. Hoje eu contava para as meninas, lá em Minas a gente fala meninas, né? Quem é mineira aqui sabe disso. Eu contava para as meninas uma experiência que eu passei no avião. Yeah, so as we say in Minas, I was talking to the girls about an experience that I had on the plane. Eu estou acostumada a passar por experiências na área do preconceito em relação à cor e até mesmo o medo da gente ser alguma pessoa assim, da violência. Eu estou acostumada a passar por isso e aprendi a passar por isso sem lágrimas. Well, I am basically used to
experiences related to prejudice of skin color or violence, and I'm used to going to these experiences without crying. E hoje uma senhora veio com uma criança, a outra criança estava do outro lado com o pai, eu sentada na janela, e ela parece que ficou com medo de eu fazer qualquer coisa com o menino. Então ela sentou ao seu meio e ela viajou quase o tempo todo de lado, assim, eu aqui e ela de lado, cobrindo o menino para o menino não me ver. E vocês vão falar, mas Joselma, você não está cismada? Não, porque o menino tentava fazer assim e o menino fazia assim. Aí eu falei, será que ele nunca viu preto? Só rapidinho que você conta. E aí, a mãe, coitadinha, deve ter descido do avião com dor nas costas, porque ela ficou o tempo todo de lado. Aí eu falei, eu vou ver se eu viro para a janela um pouquinho, para caridade com ela, e eu vou dormir. E ela relaxa um pouquinho. Agora você conta tudo isso. So what happened was, so I was on the plane and there was this family, a mother, a dad, and a child, a small boy. And I was sitting by the window, and the mom, I'm not sure what she was thinking. Maybe she didn't want me to interact or see the child. So she sat right between myself and the little boy. And the thing is that she would be sitting with her back towards me. And I was thinking, well, what is this lady doing really? I don't know. But then I was thinking, I don't know, maybe I'm being too fussy, I'm not sure. But I would see that the little boy would be like looking at me all the time. And then I thought to myself, maybe he's never seen a black person before. Então, eu fiquei pensando, antes de conhecer a doutrina espírita, eu teria chorado de raiva, sabe? De insatisfação, de achar que era desaforo, de achar que era humilhação. Depois, agora que eu conheço a doutrina espírita, eu consegui formatar preces em favor da criança, parecia que estava com medo de mim, e em favor da mãe. Porque eu pensava, como ela vai formar este cidadão? Então, eu orava por ela. E isso é a bênção dos ensinamentos da doutrina espírita. So, before I used Spiritism, I would probably think her behavior was outrageous and that was a humiliation. But now that I know Spiritism, I actually started praying for her and for the child, so which is basically an act of charity. E na medida que nós vamos entendendo o valor da lágrima, porque na verdade vocês já viram que o tema lágrima aqui é só uma desculpa para nós falarmos do nosso comportamento, né? Na medida que nós vamos caminhando, a nossa lágrima de sinceridade, ela passa a ser lágrima de emoção sincera diante das situações maiores da vida. So basically, tears are basically a metaphor for a symbol for our behavior. So basically, the more we know, the more knowledge we have. We cry because of the events that come up in our lives, but in a different way, in an educated way. Todos nós temos motivos para chorar. So we all have reasons to cry. Às vezes, os motivos estão ainda no nosso apego às coisas terra a terra. Sometimes the reasons they are related to attachment to earthly things. Às vezes as nossas lágrimas, elas vêm por não estarmos alcançando aquilo que planejamos. Sometimes our tears they come because we don't achieve what we set out to achieve. Eu me lembro uma pessoa que chorava muito porque não conseguia um rapaz. Porque não conseguia... Não é porque não conseguia namorar, gente. Calma. Ele não conseguia passar no vestibular para medicina. So I once met a person who cried for a man she knew
because he wouldn't Esse vai queimar, você veio aqui perto para fotografar. because he wouldn't pass the test to be admitted into university, which is very common in Brazil. E todos nós, às vezes, nos emocionávamos e chorávamos junto com ele. Coitado, gente, mas ele se esforça tanto, ele estuda tanto, por que que não passa? So often we would cry with him as well, and we would wonder, wow, I mean, he makes so much effort, so why doesn't he pass the test? E a nossa oração era dirigida para ele passar no vestibular para medicina. So our prayers were basically for him to pass the test to be admitted into the medicine course. E ele tentava um ano após o outro, porque ele também, o orgulho, não deixava ele tentar outro curso, aceitar a chance de fazer outro curso. So year after year, he would try and do the admission test for medicine instead of realizing that maybe he should take the opportunity to go for a different course. E num determinado dia, numa reunião mediúnica, os espíritos nos explicaram que ele tinha abusado da medicina, da profissão, em encarnação passada. E ele precisava treinar a humildade, agora tentando uma outra profissão que podia ser relacionada, mas que ele trabalhasse a humildade do espírito. So in a mediumship meeting, we found out that in a different reincarnation, he misused medicine. So in this reincarnation, he was supposed to train humbleness, to become more humble, less proud, and he would do that by, for instance, going for a different course. It could be related to medicine, but it wouldn't be medicine; it would be something else. E nós então começamos a fazer um trabalho para ele aceitar a oportunidade de seguir outro caminho. So basically, we would make him aware that he should choose a different path other than medicine. Até que, depois de muito tempo, ele aceitou fazer o vestibular para enfermagem. Passou no primeiro, com pontos para fazer medicina. So instead of going for medicine, he actually did an admission test to become a nurse, and he had actually enough points to actually be admitted for medicine. E ele, vaidoso, como sempre, disse para o desaforo, agora eu faço enfermagem, não vou fazer medicina. And as vain as he is, he said, well, now I will become a nurse, I won't go for medicine. Não sei se vocês já repararam que muitas vezes nós choramos exatamente porque não conseguimos aquilo que nós achamos que é importante para nós. So very often we cry because we don't think what we have is important for us. Acontece que muitas vezes a nossa história está ditando que o caminho é outro. But many times our history tells us that our path should be a different one. Eu tenho um amigo que ele serviu café ao diretor ou aos vários diretores do banco que passaram durante 32 anos. I had a friend who served a coffee for the directors of a bank for 20 years. E as pessoas 32 years. As pessoas tentavam ajudá-lo a passar num concurso interno. Ô, gente, ele precisa melhorar um pouquinho, ele precisa ganhar um pouquinho mais. Teve uma vez que quase que ensinaram a prova para ele ir lá e fazer a prova. So people will basically help him to study in order to pass an exam to get a better job within the company, and they would do everything. They would basically almost dictate the test for him in order for him to pass it. E ele aposentou-se sem conseguir a promoção. And he ended up retiring without getting the promotion. E
também os amigos espirituais nos esclareceram. Ele, em encarnação passada, ele esteve em cargo de comando num banco e abusou do poder. Abusou da sua condição de chefe. Ele agora veio nessa encarnação para servir ao chefe, para treinar humildade, de ser sempre aquele servidor de servir um café. So our friends from the spiritual world, they let us know that this guy, he was actually in a position of power. He was a director of a bank in a past reincarnation, but he misused his power at the time. So in this incarnation, he was supposed to train humbleness. He was supposed to become more humble by serving coffee to directors, to people in a position of power within a bank. Pode parecer para alguns que isso está parecendo castigo de Deus. Hã? So to some of us, it might seem like punishment from God. Mas não é castigo, é oportunidade da gente consertar o desacerto do passado. So, but this is actually not a punishment. This is an opportunity for us to fix any mistakes, any wrongdoings from the past. Isso não quer dizer que nós vamos agora aceitar, sem lutar, todos os problemas, todas as dores que surgirem em nossa vida. This doesn't mean that we're just going to accept any hardships, any problems that we have without doing anything. Nós precisamos lutar para superar os nossos momentos, mas lutar sem revolta. We need to fight to overcome our troubles, but we need to do this without rebelling against them. Aí sim, nossas lágrimas serão lágrimas de emoção sadia e não lágrimas doentias de revolta. In that case, our tears, they will be well-balanced tears. They will be healthy emotional tears and not unbalanced tears. Então, minha gente, chorar não é fraqueza espiritual. Há pessoas que dizem assim, homem não pode chorar. Mentira, pode sim e deve quando precisar. So to cry is not spiritual weakness. Some people, for instance, might say that men don't cry, that men shouldn't cry. But yes, they should cry, we all should cry. E nós vamos encontrar algumas atitudes internas, alguns sentimentos que são associados às lágrimas. And we will find some internal attitudes that are related to tears, to crying. A depressão. Depression. Porque a depressão, que hoje é considerado o mal do século, a depressão, na verdade, ela precisa ser trabalhada por cada um de nós enquanto é possível, enquanto há tempo. So depression, which is considered the disease of the century, it needs to be processed. It needs to be worked on by us while there is time. A depressão geralmente nos afasta das pessoas e dificulta aquele acerto do passado que eu estou tentando colocar aqui. Depression distances us from each other, from other people, and it ends up making it difficult for us to fix any mistakes, any wrongdoings from the past. Além da depressão, nós vamos ver o caso, às vezes, também ligado à depressão, em que as pessoas, muitas vezes, são impulsionadas ao autocídio, ao suicídio, por causa das lágrimas derramadas sem fundamento. Será que é por causa das lágrimas? Vamos ver isso. In addition to depression, we will see that there are circumstances related to depression that lead people to commit suicide. Na verdade, quantas vezes nós choramos por uma mágoa doída, por uma revolta, pela nossa falta de capacidade de perdoar. A gente chora por mágoa, mas não tem o gesto de perdoar alguém que nos agrediu. So
many times our tears, they come from the feeling of anger, and we feel like we rebel against the situation. But then we forget to see that sometimes we don't have the capability of forgiving others. A falta do perdão aumenta a possibilidade das nossas lágrimas e das nossas doenças. So the lack of forgiveness ends up leading us to cry more and leads to more pain. E alguém vai me dizer assim, mas por que você não sabe o que é que o fulano me fez? Porque senão você também não perdoava. Yeah, so then we might think, well, but you don't know what that other person did to me, because if you did, you wouldn't forgive either. Na verdade, a gente não conhece mesmo a origem da dor do outro. Mas a gente vai aprendendo que quando nós perdoamos, a gente tira um peso da alma, que nós nos tornamos mais leves, mais alegres, choramos menos. And indeed, we don't know other people's pain, but what we do know is that by forgiving, we take off a huge load, a huge weight from our spirits that will make us more light and happier as well. E como trabalhar esses estados? A depressão, a falta de perdão, a revolta, etc. Como trabalhar esses estados íntimos, né? But how can we work on these internal circumstances like pain and lack of forgiveness? Aí vem a doutrina espírita. A doutrina espírita nos mostra a nossa origem. Eu não estou aqui na Terra para fazer piquenique, para ficar sassaricando, como diz lá em Minas, né? Daqui e dali, passeando e usufruindo prazer. Eu não reencarnei para isso. So that's when the Spiritist doctrine comes into place. So we're not here on this planet just to wander about. So life isn't a picnic. We're here to actually learn lessons. Mas também não reencarnei para sofrer, não. Né? But I haven't reincarnated to suffer either. Porque Deus não permitiu que eu fosse criada para o sofrimento. Because God hasn't permitted me to come into this planet to suffer. Então, a doutrina me ensina que eu tenho uma origem, que é uma origem divina, que eu tenho um futuro de paz pela frente. So Spiritism shows me that I have a divine origin and that I'm here for peace. E além de eu conhecer os princípios da doutrina, eu vou identificar que eu tenho vontade e livre-arbítrio. And on top of Spiritist principles, we also become aware that we have our free will. Então, eu vou usar a minha vontade para ser feliz. Eu vou usar o meu livre-arbítrio para optar pelo bem. So I'm going to use my willingness in order to become happy, and I'm going to use my free will in order to do good. Eu vou ainda exercer o perdão, a tolerância e a humildade. And also I'm going to practice forgiveness and tolerance and humility. Aquele que acha que o que sofreu de alguém é muito pesado, não tenha pressa de perdoar. Bom, eu chego lá em casa e já perdoo. Porque não é assim. So those who feel like they need to forgive, don't be in a rush to forgive. Don't just, think that you go home and then you forgive. Às vezes, a gente perdoar efetivamente demora anos. Sometimes for us to forgive effectively, it might take years. Mas a gente tem que persistir no esforço a cada dia para perdoar. But we must persist in our daily efforts to forgive. Uma outra forma de mudar o meu estado íntimo é enxugar a lágrima em outras pessoas.
another way of changing my internal circumstances is by wiping out other people's tears. Eu gostaria de deixar uma frase de Joana de Ângeles. Quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Através de Divaldo Pereira Franco. So I'll just wrap it up so we can have a small Q&A, and I'd like to finish the session by a quote by Joana de Angelis, which was psychographed by Divaldo Franco, who dedicates himself to wipe other people's tears, doesn't have any time to cry themselves. Na verdade, eu pediria licença para Joana de Ângeles para dizer assim, a gente até chora, mas chora servindo, chora amando, chora aliviando. But actually, I would like to say that we do cry, but we cry serving, we cry loving. Alguém vai dizer assim, mas não me deu uma receita de como eu parar de chorar ou como eu não chorar, né? Mas o objetivo não era da receita. E nem é para parar de chorar. O objetivo é fazer a gente pensar como é que está a nossa alma. But, some might say, well, but you didn't actually give me any recipe to stop crying. But that wasn't the idea. The idea is not actually to stop crying. Como eu estou chorando. Like I'm crying. Na véspera da desencarnação do Chico Xavier, eu passei o dia todo com ele em Uberaba. Só estávamos lá de fora, eu, 2 pessoas de uma cidade lá perto, um companheiro de uma cidade perto de Uberaba, 2 rapazes de São Paulo e um desses artistas de novela da Globo, o Caio Blatt. E houve um momento que o resto estava todo mundo concentrado no jogo, né? E houve um momento que uma pessoa lá de longe, olhou para o meu lado e disse assim, ei, rainha! Eu olhei, não tinha ninguém atrás de mim. Ela disse, é você mesmo. So one day before Chico Xavier's death, that was actually during the World Cup. So a lot of people were actually distracted by the games of the world, by the matches of the World Cup. Joselma was there with a few other people, and with Chico Xavier, and she said that she saw one person walking down the street, and the person said to her, hey, you queen, and she looked and thought it wasn't with her, but the person said again, hey, you queen. E ela disse, há uns dias atrás, e era a única chance que ela tinha de dizer isso, porque era o último dia da encarnação do Chico, e se eu quisesse, ele estava perto, eu poderia ter ido lá. É verdade, Chico, só que eu não faria isso, mas eu tinha essa chance. E ela disse assim, há uns 15 dias, éramos um pequeno grupo, e o Chico Xavier disse assim, entre os espíritos da condição evolutiva da Joselma, só ela conseguiu ter coragem e aceitar a reencarnação dela como ela veio. So this person said that she got a message from the spiritual world that from a group of 15 people, Joselma was the only person who actually accepted the challenge of reincarnating, of accepting this incarnation that she is in now. Aceitou vir como mulher, negra, pobre, professora, espírita e viver sozinha. E líder espírita. Eram 7. Viver sozinha e líder espírita. Decorou? So the challenges were to come as a woman, as black, as a teacher, as a poor person, a spiritist leader. E espírito. E viver And to live sozinha. alone. Ora,
Será que ainda precisa dizer que eu fui? Não precisa. Porque se disse que na condição evolutiva, só eu, dos outros espíritos, eles caíram fora, deixaram tudo para crioula aqui. Só eu. Eu acerto com eles quando eu voltar. Só eu consegui assumir isso. Por que eu consegui? Porque devia ter um peso muito grande na consciência. Então, eu vi a grande chance de começar a consertar, né? So out of that group of 15 people, I was the only one who accepted all of those challenges. So imagine, how my conscience were, and how, how badly I needed to, I felt I had to reincarnate, under those circumstances. E aí começa a libertação da gente. Falei, se eu tô aqui, ganhei tanta chance, que parecia que era sofrimento, de repente eu ficava sozinha. Oh, meu Deus, eu moro sozinha. Eu chego em casa, depois de uma viagem, não tem para quem contar o que aconteceu comigo. Tem que contar para as paredes. Oh, meu Deus. Depois disso, graças a Deus, eu tenho que ficar de boca fechada. Chego, dou graças a Deus de estar no meu lar e prossigo a vida. Quer dizer, você vai identificando. Você vai identificando que tudo na vida para nós é oportunidade de crescimento, né? So after knowing all this, how am I supposed to actually complain? So basically, I just need to accept the circumstances that I'm under and just get on with my life. Gente, que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Eu fiquei muito feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Palmas para vocês. Obrigada, filho. So, Selma, in the name of the group, this for you. Very good. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much for your presence here. But we cannot leave without doing our final prayer. Let's do it. Once again, I'd like to say thank you to everyone, discarnated and incarnated, who are here today. And without your efforts, this group, this moment, could not be true, or we cannot share this knowledge we have learned today. Thank you, Joselma. Thank you, Paula, for the hard work. Thank you all for coming here, and may Jesus lead you our way back home in order to help you to find out yourself, to find out your pathway, to find out love. So be it. Amen.